Este é o primeiro artigo para apresentar aqui e é, desde logo, um resultado de uma cooperação com os amigos gregos da Universidade de Salónica e aos amigos gregos que trabalham no ISCTE e, portanto, é sobre as atitudes das elites, no caso, os candidatos a deputados, e dos eleitores face às políticas de austeridade em Portugal e na Grécia. O contexto é significativamente diferente. O contexto das eleições cujos candidatos foram inquiridos. No caso de Portugal, as eleições cujos candidatos foram inquiridos, e o trabalho de campo foi feito um pouco mais tarde, são as eleições legislativas de 2011, portanto, no contexto exatamente da assinatura do acordo com a Troika. Estas eleições foram caracterizadas por baixa participação eleitoral, a mais baixa de sempre das eleições legislativas, uma forte derrota do Partido Socialista que estava no poder, porém, e tirando isto, e mesmo isto não é muito desviante face ao que passou noutros países, pelo contrário, não é muito marcado. No caso da fragmentação do sistema partidário, ela não é maior do que se tem, do que foi, por exemplo, nas eleições anteriores. No caso da volatilidade eleitoral, ela também está dentro dos níveis de volatilidade do período mais recente da democracia portuguesa. E, finalmente, em termos de formato do governo que saiu das eleições, uma coligação de direita entre o partido de centro-direita, o PSD, e o Partido Conservador, o CDS-PP, é semelhante a outras que já se tinham verificado anteriormente. No caso das eleições gregas, aquelas cujos candidatos a membros do Parlamento nós inquirimos para este estudo, e depois também inquirimos os eleitores, essas eleições são chamadas pelos estudiosos, nomeadamente um artigo da FTX com o Emanuel, que saiu no Journal of Elections and Public Opinion in Parties, sobre exatamente este assunto, chamaram a eleição terremoto. Porque foi uma eleição terremoto porque, em primeiro lugar, os níveis de volatilidade eleitoral, isto é, o número de pessoas que mudou de sentido de voto face às eleições anteriores, de 2009, foi o maior de sempre na história da Grécia do pós-guerra, e é uma história longa democrática. A interrupção ditatorial é apenas de 7 anos, não é como era no caso português e espanhol, e são dos níveis mais elevados de volatilidade na Europa. As perdas do Partido Socialista grego, o PASOK, são também muito maiores do que aconteceu no caso português, passou de cerca de 40%, em média, algo na volta dos 12%, 13%, agora não tenho aqui os números precisos. Além disso, registou-se um incremento notável da esquerda radical, o Syriza, e ainda houve a particularidade que realizaram-se eleições em maio de 2012, delas o resultado não foi, desse resultado não se conseguiu formar um governo, e houve uma repetição de eleições em junho de 2012, as quais foram já mais caracterizadas pelo voto estratégico dos eleitores, o voto útil, e portanto os dois grandes partidos subiram um bocadinho o seu resultado, sobretudo a Nova Democracia, o Partido Conservador, e então formou-se uma coligação entre a esquerda e a direita, um fenómeno extraordinário, criando o período de 89 e 90 na Grécia, porque geralmente havia alternância entre a esquerda e a direita. Portanto, formou-se um governo dos conservadores da Nova Democracia, com o PASOK e um partido de esquerda radical moderada, o DIMAR. O que é que nós queremos analisar com este paper? O paper já circulou e nós podemos disponibilizá-lo, e depois será publicado em livro, depois de revista, esperamos no special issue. De todo o modo, aquilo que nós queremos saber é quais são as semelhanças e diferenças das atitudes dos candidatos a membros do Parlamento gregos e portugueses e dos eleitores gregos e portugueses face aos acordos de resgate e face às medidas de austeridade. E o que é que eventualmente poderá explicar as diferenças.
Uma segunda questão é em que medida é que as atitudes das elites políticas, dos candidatos a membros do Parlamento, são mais ou menos congruentes com as dos seus representados, ou seja, com os eleitores. E, finalmente, quem é que, quer os eleitores portugueses, quer os eleitores gregos, quem é que responsabilizam mais pela crise? Se são os seus governos, se é a Europa, etc. Pela crise e pelas políticas de austeridade. Portanto, nós pretendemos com esta pesquisa dar um panorama das atitudes das elites políticas e dos eleitores em Portugal e na Grécia sobre as atitudes face à crise e face ao resgate. E tentar ver eventuais diferenças e explicá-las, assim como perceber em que medida é que há ou não uma decalagem entre eleitores e eleitos, que é uma coisa fundamental numa democracia, que haja alguma congruência, tanto maior, melhor, entre eleitores e eleitos. Os dados. Portanto, os dados para esta pesquisa são baseados no Comparative Candidate Survey, portanto é uma rede mais larga em que quer Portugal, quer a Grécia está incluído. É claro, nós pusemos uma bateria específica sobre as questões da austeridade e do resgate para o caso grego e português, fruto da nossa colaboração próxima com os colegas gregos. De todo modo, esta é uma rede mais ampla, que tem cerca de 30 países e que haverá outros papers que fazem uso dela para análises comparativas mais extensas. Em termos do número de entrevistas que fizemos aos candidatos, que é sempre um problema neste tipo de estudos. Desapareceu o meu copo, mas não falo mal. Assim que you are using mine? Como podem ver, a distribuição das entrevistas pelos candidatos a deputados em Portugal abrange os partidos com representação parlamentar de uma forma mais ou menos equitativa e, portanto, a diversidade é abrangida. No caso grego, há alguns partidos, desde logo o Partido Comunista está ausente, não foi possível entrevistar, acho que é praticamente impossível entrevistar os comunistas gregos, o que é uma pena para o nosso conhecimento sobre a realidade, mas é a vida. E também os partidos mais à direita, é difícil entrevistá-los, porque temos muito poucas entrevistas. Portanto, digamos assim, a amostra de candidatos no caso grego é um pouco limitada. No caso do estudo sobre os eleitores, é baseado no Estudo Eleitoral Nacional grego, tem cerca de 1000 entrevistas, na verdade 1209 entrevistados, uma parte deles feita por inquérito online, a outra por inquérito face a face. E a bateria sobre a crise económica e as alternativas e as austeridades foi semelhante à nossa. No caso do português, no caso português, é um estudo com 1209, se não me engano, este era o número de Portugal, e é um inquérito pós-eleitoral realizado no final de 2012. Não é propriamente um inquérito pós-eleitoral, é um inquérito à população. Bom, este estudo baseia-se em termos da ideia da congruência naquilo que na literatura chamamos o modelo do partido responsável. E a ideia do modelo do partido responsável é de que é uma ideia muito difundida na ciência política internacional, nos estudos, é a ideia de que há um conjunto de pressupostos numa democracia representativa em termos do funcionamento dos partidos. Em primeiro lugar, é que os eleitores escolhem tendo em conta a oferta partidária e, nomeadamente, tendo em conta não apenas a performance passada dos partidos, mas também as promessas eleitorais que eles fazem e que são vertidas nos manifestos eleitorais. E, portanto, há um conjunto de pressupostos, isto é um modelo, não é? Portanto, é um instrumento heurístico, não pretende descrever a realidade, mas assume que os eleitores têm determinadas preferências, determinados pacotes de preferências
em matéria de políticas públicas, em primeiro lugar, e que eles depois comparam as suas preferências com as propostas dos partidos para escolherem quem votar em cada eleição, naturalmente além da avaliação da performance. E, uma vez eleitos, os membros do Parlamento e governantes, sobretudo os da maioria, quer dizer, mas não apenas, esforçam-se por cumprir aquilo que apresentaram aos eleitores. Essa é a ideia do modelo do partido responsável. E é claro que no contexto de crise em que vivemos é um pouco até difícil explicar isto aos alunos, porque nós somos quase sempre confrontados com os desvios face a isto. Não é sobretudo nos nossos países, mas é a questão que enquadra. Esta é a questão sobre a crise, vou passar esta questão. As nossas hipóteses do estudo são que a maioria dos cidadãos rejeitam os pacotes de austeridade e responsabiliza sobretudo os governos pelos resultados negativos, porém espera-se que o campo anti-austeridade, o campo anti-resgate seja maior na Grécia do que em Portugal e também se espera uma menor dispersão das atitudes face ao resgate entre os candidatos a membros do Parlamento português e os gregos. E, por outro lado, quer em termos de cidadãos, quer sobretudo em termos de eleitores, nós esperamos maior apoio ao resgate e à austeridade dos partidos que estão no governo, no caso no governo, ou que assinaram os acordos de resgate, no caso português, o Partido Socialista, o PSD e o CDS, no caso grego, o PASOK e a Nova Democracia, além do Dimar, que embora tenha saído do governo, no fundo, as suas posições foram bastante pró-europeístas e até apoiantes críticos do resgate, digamos assim, e pelo contrário, a esquerda radical em Portugal e a esquerda radical na Grécia ou a direita radical, espera-se que sejam mais críticos. E, por outro lado, esperamos, por causa disso, maior congruência, estas são as hipóteses sobre a congruência, maior congruência em termos de atitudes ao nível dos partidos que estão fora do governo ou fora dos acordos de resgate e menor nesses outros, dado o criticismo da população face aos acordos de resgate e às políticas de austeridade. Vamos então ver alguns resultados, porque o tempo é escasso, e portanto vamos agora aqui ver alguns resultados sobre uma das coisas que foi perguntada foi em que medida é que as pessoas achavam que os negociadores portugueses e gregos, em cada caso, os partidos em causa em cada caso, tinham estado errados ou certos, tinham estado errados ao aceitarem o resgate. Como nós podemos ver aqui, isto são as pessoas que concordam com a ideia de que foi errado aceitar o resgate. Como podemos ver aqui, na Grécia há maior criticismo, e isto é sobretudo entre os eleitores, mas esse criticismo também não tem uma distribuição equivalente no conjunto da população. Há, aliás, uma maior dispersão na Grécia do que em Portugal. Por exemplo, aqui da esquerda radical, a esquerda radical, não é? Na Grécia é bastante mais crítica, mas depois há uma grande dispersão, porque, embora aqui a direita radical também seja bastante crítica, e isto são os candidatos à direita, mas são muito poucos, porque isto também não é muito expressivo. De qualquer maneira, depois há semelhanças, os partidos do centro, embora a Nova Democracia esteja aqui também, e demonstra curiosamente algum criticismo, são os votantes, face ao acordo. Portanto, mas a tónica geral, tirando no centro-esquerda e na alguma direita, é de crítica face ao acordo. Embora no centro, que é onde estão mais eleitores, isso não seja assim, não é? Há uma minoria, embora substancial, de pessoas que acham que fizeram mal em aprovar o acordo de resgate. Então, é minoritária a posição, apesar desta variação. Agora, a questão sobre se, bom, o acordo foi assinado, mas se calhar podiam ter sido obtidos melhores condições.
Aqui já vemos que há maior consenso entre os vários campos sobre isto, embora haja variações, é um consenso quase generalizado com a ideia de que quer os negociadores portugueses, quer os negociadores gregos deviam ter obtido melhores condições. Esta questão que eu apresento agora aqui é sobre a questão da renegociação da dívida, ou reestruturação da dívida, como queiram colocar, que é um tema muito atual hoje em dia em Portugal, como sabem, e bastante controverso, até entre os partidos que apoiaram o resgate. A Grécia já fez uma reestruturação da dívida, que não foi muito bem sucedida do ponto de vista dos resultados, e talvez isso explique aqui os resultados, mas como vocês podem ver, esta pergunta não pergunta exatamente isso, mas pergunta se os credores internacionais, os credores em geral, nacionais e internacionais, deviam absorver uma parte da dívida da Grécia, de Portugal, em cada caso. E vemos que isto é muito consensual entre a esquerda radical, mas mesmo no centro-esquerda, quer sobretudo em Portugal, entre quer eleitores, quer candidatos, há um grande apoio à ideia de reestruturação da dívida. Já no caso grego, curiosamente, vocês podem ver aqui, os eleitores e, sobretudo, os candidatos do centro-esquerda são menos entusiastas face à reestruturação da dívida, talvez porque não tenha sido corrido tão bem, mas à direita, portanto, os eleitores da nova democracia e os candidatos da nova democracia são bastante mais favoráveis à reestruturação da dívida. E reparem, isto é feito em 2012, já tinha acontecido a reestruturação da dívida grega. Quem responsabilizar sobre a crise, a austeridade? Bom, aqui a responsabilização do governo é fortíssima e é maioritária praticamente em todos os campos, excetuando quase os candidatos, mas mesmo aí é maioritária do centro-esquerda em Portugal. Portanto, embora haja variações, ela seja menor ao centro, sobretudo na Grécia, ao centro-esquerda, sobretudo na Grécia, mas, apesar de tudo, está tudo acima da fasquia dos 50%. Ou seja, a responsabilização do Governo Nacional é muito forte. Claro que isto eram várias perguntas e a pessoa podia dizer que todos eram responsáveis de muito, portanto, não são forçados a escolher. Uma outra questão, talvez, que também foi muito debatida, não sei, imagino que também na Grécia, mas aqui em Portugal, a direita portuguesa, para chegar ao poder, apoiou-se muito nesta ideia de que nós tínhamos vivido acima das possibilidades. Quer dizer, nós, os eleitores, o país, gastávamos demais e, portanto, de algum modo, merecíamos esta punição, esta necessidade de regeneração, de austeridade. Ora, bom, nós perguntámos isso exatamente às pessoas, um minuto, portanto, eu vou terminar com este coisa, nem falo nas hipóteses, e depois deixo o resto para debate. Portanto, como vocês podem ver aqui, na esquerda radical, isto não recolhe um mínimo de apoio a esta ideia entre os candidatos. Portanto, os candidatos aqui são mais críticos a esta ideia, na esquerda radical, quer em Portugal, quer na Grécia. Os eleitores compram um bocadinho a ideia, mas é uma minoria. Pelo contrário, no centro-esquerda, claro, isto são os eleitores gregos, aceitam bastante a ideia. É que eu acho isto curioso, talvez no debate, nos amigos gregos que possam. E também os candidatos, fundamentalmente do PASOK, não é? Aceitam a ideia. Isso já não acontece, e curiosamente, quando foi assinado o resgate, ele foi por os dois partidos socialistas, o grego e o português, o PS e o PASOK. E, portanto, aqui nós vemos que os eleitores compram um pouco esta ideia, quase, é uma minoria, mas é quase 50%, mas no centro-esquerda, mas nos candidatos do Partido Socialista, esta ideia é minoritária, portanto, a culpa das pessoas. Já à direita, quer dizer, isto é o CDS português, o CDS e o PSD.
e no caso grego é a nova democracia, fundamentalmente. Há um apoio substancial, tanto mais quanto mais se passa dos eleitores para as elites. Sobre a congruência e todas as questões eu deixo para o debate, que é para não roubar tempo aos próximos, nomeadamente à FX.